Bom dia novamente, pessoal do 7º ano. Vamos iniciar nossa videoaula com um transferidor, certo? Para a gente entender mais ou menos o tema da aula. Então, o tema da aula de hoje vai ser submúltiplos do grau e operações com as medidas de ângulos, tá? Então, vamos por parte. Então, vocês observem aqui que nós temos um transferidor, e esse é um transferidor com uma volta completa, tá vendo aqui? Porque nós temos aquele que a gente chama de meia-lua, que é metade dele, só que nesse caso aqui nós temos um transferidor com essa volta completa. E essa volta aqui, nós temos esse transferidor que equivale a 360 graus, tá? Então, esse transferidor aqui equivale a 360 graus. Se fosse pela metade, aquele meia-lua, então a metade de 360 é 180, que é o ângulo raso, que nós vimos na aula passada, certo? Então, indicando aí nesse transferidor, que são 360 graus, cada tracinho esses tracinhos menores, indica aí 1 grau. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui está o 0, certo? Aqui está o 0, cada tracinho pequenininho desse daí equivale a 1 grau, tá bom? E entre esses tracinhos aqui, que eu tô aqui apontando, entre esses tracinhos em grau, existem também 60 minutos. Então, de um tracinho para o outro, nesses tracinhos nós temos 60 minutos que a gente coloca como se fosse uma vírgula aqui em cima. A gente representa dessa maneira os minutos, tá? E entre minuto e o outro, nós temos 60 segundos. Então, bora lá, prof, que eu não entendi muito bem. Então, bora lá. Então, 1 grau, ele é igual a 60 minutos. Esse tracinho que eu estou representando aqui, a gente representa minutos dessa maneira, tá, gente? Com apenas um tracinho em cima, tá bom? Então, 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, esses dois tracinhos aqui a gente chama de segundos, que a partir de agora vocês vão ver representados dessa maneira assim, tá bom? Então, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, ok? Mas, prof, como a gente vai transformar minutos em segundos quando se pede? Como é que eu vou fazer essa questão, tá? Então, bora lá. Se eu disse para vocês que... Vou colocar aqui na caneta. Se eu disse que 1 grau é igual a 60 minutos, eu quero perguntar para vocês, quanto equivale 2 graus? Gente, é só eu multiplicar esse valor por 2, né? Se 1 equivale a 60, 2 então equivale a 120 minutos. E 3 graus? Só eu multiplicar 60 por 3. 60 vezes 3, 180. 4 graus equivale a 240. Eu multiplico 60 vezes o 4, vai dar 240 e assim por diante, tá bom? Então, basta eu multiplicar por 3, por 2, por 4, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Beleza. Só que é o seguinte, mas aí, prof, se eu quiser transformar graus em minutos e em segundos, então eu tenho um esqueminha aqui para vocês. Aqui eu tenho graus, aqui eu tenho minutos, e aqui eu tenho segundos. Vou colocar segundos aqui, ok? Se eu quiser transformar graus para minutos, vou colocar de outra cor aqui. Se eu quiser transformar graus para minutos, como a gente já mostrou para vocês, é só você multiplicar por 60, beleza? E se eu quiser multiplicar minutos para segundos, eu também multiplico por 60. Como eu disse para vocês, 1 grau equivale a 60 minutos, então eu multiplico por 60.
E 1 segundo, um minuto equivale a 60 segundos. Então, por isso que eu multipliquei por 60. Mas, professora, se eu quiser calcular graus para segundos logo, se eu quiser transformar graus em segundos, você vai multiplicar por 1.600. Por quê? Se eu vou pegar e transformar graus em minutos, eu não vou ter que multiplicar por 60. Depois dos minutos, eu não tenho que também multiplicar minutos por 60. Então, 60 vezes 60, 3.600. Ok? Bora para um exemplo, porque fica mais fácil. Quando a gente tem um exemplo, a gente já consegue visualizar, tá bom? Então, bora lá para os exemplos aqui. Então, digamos, primeiro exemplo. Digamos que eu tenho aqui 15 graus e eu queira transformar em minutos. Eu não disse que para eu transformar graus em minutos eu não multiplico por 60? Então, eu vou pegar aqui 15 vezes 60 e multiplicar. 0 vezes 5 vai dar 0, 0 vezes 1, 0. Pulo uma casa, 6 vezes 5 é 30, sobra 3, 6 vezes 1, 6 com mais 3, 90. Então, aqui eu vou ter 900, não esqueça de colocar o símbolo dos segundos, dos minutos. Então, 15 graus transformando em minutos vai dar 900 minutos. Segundo exemplo aí. Deixa eu apagar aqui. O segundo exemplo, eu vou ter duas maneiras de fazer, tá bom? Tem uma maneira mais fácil, que é logo multiplicar por 3.600. Mas, se vocês quiserem fazer passo a passo, no segundo exemplo, eu quero transformar os 7 graus em segundos. Como que eu faço isso, tia? Transformar 7 graus em segundos. Fácil. Como eu vou fazer? Eu vou pegar o 7, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu multiplico 7 vezes 60, 7 vezes 0 vai dar 0, 7 vezes 6, 42, tá? Então, 7 graus em minutos vai dar 420 minutos. Eu vou pegar esse 420 minutos, multiplico novamente por 60 para transformar em graus, em segundos, tá? Fazendo a multiplicação, 0 por 420 vai dar tudo 0. 6 vezes por 420, pulo uma casa aqui, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, sobra o número 1. 6 vezes 4, 24 com mais 1, 25. Então, vai dar o total de 25.200. Prof, mas se eu quiser fazer de outra maneira, tem como? Lógico, com certeza. Então, eu vou pegar, multiplicar os 7 graus com 3.600. Lembra que eu falei com vocês que se quiser transformar graus em segundos, é só multiplicar por 3.600? Então, é só multiplicar o 7 por 3.600. Vocês vão ver que vai dar 20.200. Da aula, para a gente transformar, eu já informei para vocês, para a gente transformar graus, minutos e segundos, vou colocar segundos aqui, eu vou multiplicar graus para minutos, 60, multiplico, né? Para multiplicar minutos em segundos, eu multiplico também por 60. Opa! E se fosse o inverso? Se eu quisesse saber minutos para graus, eu vou fazer a operação inversa. Ao invés de multiplicar por 60, eu vou dividir por 60. E se eu quiser segundos para minutos, eu também vou dividir por 60. Eu informei vocês também que se eu quisesse saber graus em segundos, pular logo para segundos, eu não teria que multiplicar por 3.600. Aqui, se eu quiser segundos para graus, eu vou então dividir por 3.600, tá? Faço aí a operação inversa, tá bom, galerinha? Vou apagar aqui, ó, pra gente para o terceiro exemplo. Só um instante. Então, aqui para o terceiro exemplo, eu tenho o seguinte. Terceiro exemplo, eu tenho 370 minutos. Eu quero transformar esses minutos em graus em minutos também, porque o que sobrar na divisão vai ser minutos. Como assim?
370 graus para transformar em minutos, lembra que eu falei que eu tenho que dividir por 60? Então, vou pegar aqui, ó, 370 dividido para 60. 37 não dá para dividir para 60, então vou ser 370 para 60. 370 dividido para 60 vai dar 6. Por quê? 6 vezes 60 vai dar 360. 60 vezes 6, 360. 370 menos 360 vai dar, sobra 10. Então, esse 10 aqui que sobrou, eu vou colocar vai ser os minutos, tá? Então, o que tiver de resto aqui, vai ser, nesse caso aqui, vai ser os minutos. Se eu quisesse transformar segundos em minutos, aqui seria minutos, esse daqui seria os minutos e esse aqui seria os segundos, tá bom? Então, como aqui estou transformando em graus e em minutos, então a resposta vai ser 6 segundos, 6 graus e 10 minutos. Beleza, meninos? Finalizo a introdução dessa aula. Eu vou passar para vocês as videoaulas complementando o assunto, para vocês estarem fazendo a adição, subtração, multiplicação e divisão com esses fatores aí. E para vocês fazerem essas atividades, tá bom? E durante a aula de 7 às 11h30, para a gente